desvia ou represa em proveito próprio de outrem águas alheias. A classificação doutrinária desse crime de usurpação de águas é crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo. É um crime doloso, comissivo ou homicídio impróprio, no caso se a pessoa ser o garantidor, de dano formal, de forma livre, instantâneo, monossubjetivo, puro e subsistente não transeunte. O objeto material é a posse e a propriedade imobiliária. O sujeito ativo é qualquer pessoa, e o sujeito passivo é o proprietário ou possuidor. A consumação a tentativa é admissível por ser um crime puro e subsistente. O elemento subjetivo é o dolo. Modalidade comissiva, homicídio impróprio. Ainda temos nesse mesmo artigo o esbulho possessório, que incorre na mesma pena, que é aquele que invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. No parágrafo 2º diz, se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada, ou seja, haverá um concurso de crimes. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. A classificação doutrinária do esbulho possessório é um crime comum em relação ao sujeito ativo, próprio em relação ao sujeito passivo. Há também a omissão imprópria, é um crime de forma livre, instantâneo, formal, monossubjetivo, puro e subsistente e não transeunte. O objeto material é a posse da propriedade imobiliária e ainda, segundo César Roberto Bittencourt, paralelamente à integridade e à saúde física e mental do sujeito passivo, é um crime complexo. O objeto material é o terreno ou edifício. O sujeito ativo é qualquer pessoa e o passivo é o proprietário ou possuidor. A consumação e a tentativa é com a efetiva invasão e admite a tentativa. O esbulho possessório tem ainda como elemento subjetivo, sendo um crime doloso, a doutrina visualiza também outro elemento subjetivo, transcendente ao dolo, o especial fim de agir. A modalidade comissiva-omissiva é invadir e ainda a omissão imprópria. Emprego de violência na usurpação. Nos 3 tipos penais, o agente responderá pela violência, mesmo que depois da invasão, em concurso formal, aplicando-se a regra relativa ao cúmulo material de pena, em razão do fato de ter atuado com o desígnio autônomo. A absorção do crime meio no emprego da grave ameaça. Ação penal, incompetência para o julgamento, suspensão condicional do processo. O julgamento compete ao Tribunal Especial Criminal, exceto se houver lesão de natureza grave, que aí passa a ser um crime de ação incondicional. A suspensão condicional do processo é viável se a soma das penas não ultrapassar 1 ano. Obrigado. Olá, sou José Roberto Rezende. Vou tratar do artigo 162 do Código Penal e o que diz o artigo 162 do Código Penal. Suprir ou alterar indevidamente gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade, temos como pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa. De acordo com a redação contida no artigo 162 do Código Penal, consuma-se o delito quando há prática de uma das condutas: suprir ou alterar marca indevidamente. Eu sou a Adriana Mirla, eu vou falar sobre o artigo 163, dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O sujeito passivo é o proprietário e o possuidor. O núcleo do tipo é destruir, inutilizar e deteriorar. Destruir é a danificação total. Exemplo, quebrar a janela, jogar tinta em um escrito, a coisa deixa de existir. Inutilizar, tornar a coisa inservível, imprestável, sem danificação física. Exemplo, travar o computador, retirar o motor do carro. Deteriorar é a danificação parcial, é estragar a coisa. Exemplo, riscar a porta do carro, furar o pneu do carro. Para que se caracterize o crime de dano, é preciso que haja perda. O crime de dano, ele é subsidiário ou de reserva. Só é aplicado se não houver um crime mais grave. Tutela-se no crime de dano a propriedade e a posse. Trata-se de um crime comum praticado por qualquer pessoa. O proprietário ele não responde por crime de dano. O exemplo do crime de dano é o furto qualificado pela
destruição de obstáculo. A destruição de obstáculo é uma danificação. Só é aplicado se não houver um crime mais grave. Porém, o dano é absorvido, pois funciona como uma qualificadora do furto. Dando continuidade aos crimes de dano, vamos falar agora do crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Está previsto no artigo 164 do Código Penal. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Detenção de 15 dias a 6 meses. Esse é um crime polinuclear. Vamos tentar extrair o máximo desse texto. Qual é a atitude atitude exigida pelo crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia? É introduzir ou deixar animais em propriedade alheia. Simplesmente deixar ou introduzir o animal em propriedade alheia não vai caracterizar o crime. Para isso, o texto deixa bem claro que tem que haver o fator prejuízo. Se não houver o prejuízo, não vai ficar caracterizado o crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, previsto no artigo 164. Então, esse é um crime que é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime de ação livre, né? O agente do crime ele pode praticar de diversas formas. E algo interessante que a gente pode extrair também, vamos extrair aqui esses dois verbos, introduzir ou deixar. Introduzir é o ato de colocar em propriedade alheia animal, né? O texto da lei fala animais, mas não quer dizer que a introdução de um único animal não vai ser caracterizado crime. A lei apenas ela tentou maximizar, né, essa questão do animal, né? Ela não quis especificar, mas animais aqui animais no plural não quer dizer que tem que ser uma quantidade acima de um para ser caracterizado o crime. Então, introduzir, né, desde que sem o consentimento de quem de direito tem que saber, né, ficará caracterizado o crime. Consequentemente, tendo prejuízo. Ou seja, você deixar introduzir um animal em pasto alheio, né, para que haja a questão do furto, do roubo lá do pasto, né, para que a vaca denigra lá o pasto alheio. A gente vai fazer um comentário a respeito do artigo 166 do Código Penal, que fala sobre alteração de local, especialmente protegido. É um tema bastante conhecido por todos, né? E que, de uma certa forma, às vezes é desrespeitado por alguém. Né? Porque a gente não tem esse costume de talvez até de não respeitar, né? Por não ter conhecimento. Mas eu vou fazer uso das palavras do grande autor, Fernando Caspez, né? Que vou usar aqui as suas palavras aqui no seu livro, né? E que cita, né, que diz aqui no artigo 166, que tem a seguinte redação: alterar-se a licença da autoridade competente no aspecto de local especialmente protegido por lei, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Essa disposição legal também foi tacitamente revogada, né? Revogada pela lei, né? Pelo artigo 63 da Lei 9.605 de 98, cujo teor é o seguinte: alterar qualquer aspecto de um local protegido, você poderá ser, ou o infrator responderá de acordo com o artigo 166 do Código Penal Brasileiro, não é? Que pode ser penalizado com detenção de 1 mês, de 1 mês a 1 ano,
também poderá pagar a multa por isso. Essa é a redação dada por Fernando Capês aqui na sua edição, no artigo 166 do Código Penal. Olá, gente. Me chamo Cícera Paula. Vou falar sobre os artigos 167 e 212 do Código Penal. O artigo 167 diz que, nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante a queixa. Ou seja, o que esse artigo está querendo dizer? Que só há um dano simples contra bens patrimoniais ou de particular, merecendo-se uma legitimidade para dar início a uma ação penal, que seja essa ação penal privativa do ofendido. Já o artigo 212, que trata do vilipêndio a cadáver, diz que a pena de detenção é de 1 a 3 anos e multa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o ministro de outra religião. Já o sujeito passivo refere-se à família ou à coletividade, ou seja, todos. Já esse crime é consumado no momento em que realiza um escárnio público, ou seja, tem que ser um ato público. E o elemento subjetivo de vilipendiar é humilhar, desrespeitar, menosprezar. Esse ato pode ser praticado por gestos ou por escrito. O gesto pode ser xingar, cuspir, rasgar. Dando continuidade, agora eu vou tratar do artigo 208 do Código Penal. O que diz o artigo 208 do Código Penal? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. No parágrafo único diz o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente. Bem no início do artigo 208 fala em escarnecer. Escarnecer é aquilo que vem a ser alguém contra algum grupo religioso vier zombar, vier degrinir a imagem desse grupo, poderá estar respondendo no artigo 208 sobre a pena de 1 mês a 1 ano e multa. Consumação e tentativa. Em virtude do comportamento do sujeito ativo. Consuma-se o delito quando o agente efetivamente impede a realização da cerimônia religiosa, evitando o seu início ou até mesmo interrompendo a realização de uma cerimônia religiosa. Meu nome é Jailson e eu vou falar um pouco aqui sobre o Código Penal, a parte especial do Código Penal, especificamente do artigo 209 e 210. O que diz esses artigos, pessoal? O artigo 209 diz que impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Nós estamos tratando dos crimes contra o respeito aos mortos. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondência à violência. Ok. Aí já podemos ver que nós tratamos aí de uma infração penal de menor potencial ofensivo e sujeito do delito do crime. Nós temos aí qualquer pessoa pode praticar o crime. Tipo objetivo, impedir ou perturbar. Tipo subjetivo do crime, o dolo e a vontade de impedir ou perturbar o enterro, a cerimônia. Consumação e tentativa. O crime consuma-se com impedimento ou a simples perturbação do crime. E vou falar um pouco da forma qualificada que nós temos aí no parágrafo único. Se haver violência, a pena é aumentada de 1/3 se no caso houver violência. Vou falar um pouco também do artigo 210. O que diz o artigo 210? Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Detenção e reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí podemos observar aí
nós temos um crime aí de médio potencial ofensivo. A objetividade jurídica do crime. Nós temos aí qualquer pessoa, tipo objetivo é violar ou profanar a sepultura, né? Tipo subjetivo, dolo, aí nós temos aí o dolo específico, né? E consumação e tentativa, ato de vandalismo ou profanação sobre a sepultura e admite aí a tentativa. Bem, gente, eu sou Aldenir Valentim e vou falar aqui 211 do Código Penal, né, que fala da destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Coisa muito difícil de acontecer no nosso meio, né? Porque quando se fala, não é bem visto no nosso meio, ou não é visto no nosso meio essa questão de alguém destruir, subtrair ou ocultar algum cadáver, né? Não é do nosso conhecimento. Mas segundo a redação, né, do Código Penal, né, que no seu artigo 211, aqui na redação dada pela edição do CAPES, que diz destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. São coisas dificilmente de acontecer no nosso meio, mas a lei garante, né? A lei garante e nós temos que ficar atentos para isso. Há pessoas que não acreditam que venha acontecer tal coisa, mas são coisas que poderão acontecer. E fica o alerta para aqueles que pretendem um dia fazer isso, ou que tenham a vontade, ou que venham tentar fazer esse tipo de ato. Fique ciente, porque você poderá ser penalizado e receber as medidas cabíveis, citadas aqui no artigo 211 do Código Penal, o qual eu acabei de citar.